Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, desse nosso quadro que é o Paulatino, no qual nós extraímos lições preciosas da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Daniel Nascimento. É Nascimento? Isso. Daniel, por favor, fique à vontade, se apresente. Olá, Patrícia. Inicialmente, muito obrigado pelo convite para participar desse quadro que relembra a história dessa monumental obra que é Paulo Estevão. Para aqueles que nos ouvem no canal Lições de Amor, eu que fui apresentado a esse canal recentemente, me encantei por tudo que eu vi nesse canal. Fica aqui o meu registro como estímulo para que você siga adiante, divulgando essa doutrina que tão bem nos faz. Eu sou mineiro de uma cidadezinha do interior de Minas, chamada Ibiá. Atualmente não, desde sempre, nós estamos à frente, a minha família está à frente de uma casa espírita chamada Paulo Estevão. Coincidências ou não, a obra e a história em si me persegue. Mas é uma casa há mais de 30 anos, nós estamos à frente dela, minha família está à frente. E aqui em Minas nós vamos herdando, não por uma questão natural, mas por falta de mão de obra. Eu acho que aí na Bahia vocês não enfrentam essa dificuldade que enfrentamos aqui em Minas. E nós temos a página no Facebook, o CEP, Centro Espírita Paulo Estevão. Temos também um canal no YouTube, onde nós colocamos as lives diárias que são realizadas no Paulo Estevão. Nessa quarentena, as lives foram ampliadas. Nós temos live hoje de segunda a sexta-feira. Já recebemos pessoas do Brasil todo, inclusive essa baianinha aí já esteve conosco uma vez. Vale a pena conferir, tem muita gente boa que já passou por lá e ainda vai passar durante essa quarentena. Então fica o convite para aqueles que quiserem conhecer CEP, Centro Espírita Paulo e Estevão. Maravilha. No link da descrição desse vídeo, gente, a gente vai colocar os links tanto para o Facebook quanto para o YouTube do CEP. Realmente vale a pena conferir. É um esforço de muitos, né, Daniel? Mas a gente precisa também reconhecer essa dedicação. A gente que produz conteúdo sabe o quanto que é laborioso, ao mesmo tempo que consolador, né? E que a gente também se beneficia, mas reconhecer esse trabalho tão bonito. Então, nossos parabéns também. Meus amigos, hoje nós vamos aqui ouvir e aprender com o Daniel uma das frases mais bonitas, né, que surgiu num diálogo íntimo entre dois irmãos, que é a frase que Gesiel profere: Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então, como nós habitualmente fazemos, vamos só traçar um breve contexto no qual essa frase foi dita. Eles estavam, Gesiel, Abigail e o seu pai, Jochebed, dentro da prisão após aquele incêndio criminoso que houve na terra de Licínio Minúcio. Eles estavam numa prisão com uma janela gradeada. E enquanto o pai tentava se acomodar naquela cela fria, no chão úmido, com ali algumas acomodações improvisadas que Gesiel fez, Abigail e Gesiel conversavam e falavam sobre o estudo que haviam feito na noite anterior, que era justamente a parte quando havia por Moisés a contemplação da terra prometida ao longe, o que seria uma bonita analogia com o momento que eles estavam vivendo, né, naquela situação. E aí eles falavam sobre esses desafios e de não duvidar, né, dessa proteção de Deus. Porque tudo que nos acontece, ainda que sejam esses momentos aflitivos, tem uma finalidade para a nossa redenção. E este Pai de infinita bondade reserva aos seus filhos a verdadeira justiça, mas que nós precisamos também nos dobrar, nós precisamos nos colocar à disposição da vontade de Deus. E nem sempre
essa vontade estará consoante com os caprichos das criaturas humanas. Então, naquele diálogo, a gente vê muita obediência, muita concordância, e o quanto que eles refletem sobre as dores e amarguras, servindo como uma capacidade de alargar as próprias resistências. E é justamente nesse ínterim que Gesiel se lembra que eles, como hebreus, né, como crentes na lei de Moisés, também aguardavam a vinda do Messias. E Gesiel começa a cogitar: será que ele já não estaria no mundo? Afinal, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então agora passo a palavra, vamos a ouvir nosso amigo e irmão Daniel. O que você tem a nos dizer, Daniel? Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a obra Paulo e Estevão. Quem não conhece a obra, vale a pena. Quem já visitou a obra, vale a pena revisitá-la. Desencarnou recentemente, em 2012, que nós tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecer, que as 3 obras que mais marcaram a sua codificação, né, a sua psicografia, foram As Cartas de uma Morta, que é um livro que retrata ou trazido pelas mãos da mãe biológica de Chico Xavier, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que retrata os bastidores do Evangelho, e a monumental obra Paulo e Estevão. Recentemente, conversando com um amigo em uma live, César Carneiro, de Uberaba, conviveu mais de 40 anos com o Chico Xavier, inclusive essa live está à disposição no nosso canal, lembrando o Chico Xavier, já foram 2 episódios, vale a pena ouvi-lo. Então eu perguntei a ele: César, fiz aquela famosa pergunta, né, que existe aqui em Minas: se você fosse para uma ilha deserta e pudesse escolher só um livro como companhia, qual obra do Chico você escolheria? Ele então disse: ah, Daniel, eu escolheria a Bíblia do Espiritismo, que é justamente a obra Paulo e Estevão. Eu não tenho dúvida de que se a obra Paulo e Estevão não fosse espírita, ela seria o maior tratado filosófico da história, pela robustez que a obra encerra em si mesmo. Essa obra, ela faz justiça a Gesiel, a Estevão, que infelizmente é muito pouco lembrado no movimento espírita. E o Chico Xavier também confidenciou para o mesmo Arnaldo Rocha que os 3 espíritos mais superiores que a Terra conheceu depois do Cristo foram Lívia, de há 2000 anos, a esposa de Públio Lentulus, Alcione, do livro Renúncia, e Gesiel, o nosso conhecido Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então ele lembra essa frase que realmente nos faz pensar: os planos de Deus não concorrem com as vaidades humanas. Eu queria lembrar o capítulo 5º do Evangelho, que é o maior capítulo do Evangelho, excetuando o capítulo 28, quando Kardec fala sobre as preces, né, a coletânea de preces. O capítulo 5º, não por acaso, é o maior, porque ele trata das dores, dos sofrimentos. E existe um ditado aqui em Minas que diz assim: espírita não gosta de sofrer, espírita sofre com gosto. Então eu acho que Kardec escreveu esse capítulo para nós mineiros, né, nos deleitarmos com o sofrimento. Aqui em Minas existem disputa entre donas de casa para ver qual das duas que sofrem mais. Então Kardec vai dizer no item 4º desse capítulo, quando ele fala sobre as causas atuais das aflições. E ele inicia dizendo que os nossos sofrimentos têm 2 origens. Ou eles estão no passado, então, portanto, causas anteriores do passado. Ou eles estão no presente. Ou eles estão no hoje. E aí ele vai dizer, quase encerrando esse item, algo que tem tudo a ver com essa frase de Gesiel. Quantos pais são infelizes com seus filhos,
porque não combateram suas más tendências no princípio. Eu não sei aí na Bahia, mas aqui em Minas nós vivemos uma crise grave de educação, gravíssima de educação, de uma geração que transferiu a obrigação educativa para outrem, para a babá, para a televisão, para o youtuber e, em muitos casos, para a escola. Existe ainda um outro jargão que diz assim: quando for para a escola, melhora. Não melhora. Você que me ouve nesse momento, se você convive com o seu único filho, mais de 140 horas por semana, 120 horas por semana, e não consegue educá-lo, você realmente acha, não pensa, você realmente acha, como diz Emmanuel, pense um pouco em um capítulo que, se tivermos tempos, vamos lembrar sobre ele. Pense um pouco. Se você convive com o seu filho mais de 120 horas por semana, 100 horas por semana, e não consegue educá-lo, o seu único filho, você acha que uma professora que tem junto com o seu filho mais 39, que fica com ele 20 horas por semana, vai conseguir fazer o que você, o que eu não fiz? É preciso lembrar que a escola forma, quem educa somos nós, pais. E aí continua Emmanuel: por não combater as suas más tendências no princípio. Não aprendemos a falar não para os nossos filhos. Continua Kardec, melhor dizendo, não Emmanuel? Por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Interessante que Kardec aqui enumera orgulho, egoísmo e a vaidade. Os três vícios da alma, os três maiores vícios da alma humana. E ele fez questão de adjetivar a vaidade, a tola vaidade. Porque a vaidade realmente cria em nós um mundo paralelo, um mundo de ilusão. O que o Espiritismo nos faz pensar que o que existe não é esse mundo. Não é esse mundo que nós vemos. Esse mundo que nós vemos é um mundo transitório, que vai passar. O mundo que existe é aquele que nos é invisível aos olhos físicos. E na grande maioria das vezes, nós queremos impressionar quem? Aqueles os quais nós vemos. Nos quais nós vemos. Lembrei aqui novamente de Emmanuel, tem uma frase dele que eu uso muito, que diz assim: tudo aquilo que as nossas mãos tocam está morto ou vai morrer. Essa frase é genial em se tratando de vaidade. Tudo aquilo que as suas mãos tocam está morto ou vai morrer. Ou seja, vai ficar. Se vai ficar, porque não é nosso. Nós poderíamos contextualizar essa frase e dizer assim: tudo aquilo que as nossas mãos tocam não é nosso. Você consegue tocar no seu carro? Ele não é seu. Consegue tocar na sua casa, que você comprou com suor, com economias, que fez um financiamento e esse mês pagou a última parcela? Essa casa não é sua. Sabe o seu filho que você nina, que você gerou, gestou, amamentou e sofre por educá-lo? A sua mão consegue tocá-lo? Ele não é seu. Sabe as joias que estão no seu guarda-roupa, empoeirando, porque você não pode usá-las nesse momento de quarentena? Porque não tem para quem mostrar? Sabe essas joias? Não são suas. Sabe esse corpo que veste o seu espírito nesse momento? Você consegue tocar no seu corpo? Se você consegue tocar, não é seu. Como não? Não. Sabe por que não é nosso? Porque tudo isso que eu enumerei vai ficar. Se vai ficar, não é nosso. Nós só levamos aquilo que é invisível aos olhos, as construções íntimas. E realmente a vaidade é uma
uma ilusão. E aqui eu queria abrir um parênteses novamente com a obra Paulo e Estevão. Quando Paulo entra diante de uma crise existencial. Quando Saulo se converte a Paulo, né, caminho de Damasco, tem aquele magistral encontro com Jesus, cai do camelo, não do cavalo, naquela época não tinha cavalo, cai do camelo, cai literalmente do camelo. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, para muitos de nós, pode ser comparado àquela estrada de Damasco. No entanto, junto com Saulo de Tarso havia 2 soldados. Mas quem vê Jesus? Só Saulo. Muitos estamos na condição dos soldados, porque ainda não temos olhos para ver. A dificuldade como uma oportunidade de construção íntima. Então esse Saulo, depois que vê o Cristo, se apaixona e se coloca à disposição do Cristo, dizendo aquela frase enigmática: que queres que eu te faça? Se converte ao cristianismo com o mesmo empenho e com a mesma dedicação que ele servia a Moisés. Eu me atrevo a dizer que o cristianismo não seria o mesmo não fosse Paulo de Tarso. Paulo começa a visitar as igrejas nascentes, forma a sua base ali na igreja de Corinto, onde essa frase se deu, onde morava Gesiel, Abigail, Joquebede, o seu pai. E dali ele começa a visitar as igrejas, né, em torno do Mediterrâneo, as igrejas nascentes, os grupos cristãos nascentes, ele começa a visitar. No entanto, chega um momento em que Paulo se viu diante de uma crise de ineficiência. Se Paulo era ou se julgava ineficiente, fico pensando, eu, Daniel. Porque Paulo ia a pé, quilômetros e quilômetros a pé. Paulo dormia ao relento. Paulo comia as frutas silvestres do caminho, recostava a cabeça na pedra. Eu vou abrir um pequeno parênteses, porque aqui em Minas, e aliás, e Paulo ia nas pequenas igrejas falar para 2, 3 pessoas. Aqui em Minas, infelizmente, há muitos expositores que só vão onde tem aeroporto, que só ficam em hotel 5 estrelas e que só fala se tiver número. Senão, não fala. Nós precisamos remontar, porque o Espiritismo se apresenta como a revivescência do cristianismo, não no campo intelectual, porque isso, o Evangelho está saturado de teólogos, de exímios exegetas. O que nós precisamos hoje é colocar em prática e viver aquilo que foi vivido no seu cristianismo primitivo. Então, Paulo se viu diante dessa crise, da crise existencial, por não se achar capaz de atender a todos. E eis então que aparece para ele o Cristo. E o Cristo diz a ele: Paulo, Paulo, é humanamente impossível estar em todos os lugares. Por isso eu te sugiro, Paulo, escreva. Daí surgem as cartas de Paulo. O que nós estamos fazendo hoje no canal Lições de Amor, que não reproduzir uma carta viva de Paulo, em tempo real, o que Paulo de Tarso faria com um smartphone na mão e um Wi-Fi de boa qualidade. Eu quero só lembrar, porque sempre que essa frase, o termo vaidade, me vem à mente, eu lembro de Judas. E tem um capítulo no livro Boa Nova, que eu acho formidável, capítulo 24, chamado A Ilusão do Discípulo. Esse capítulo é a melhor reprodução do que é uma tola vaidade. Na época de Jesus, havia 2 grandes forças. De um lado, César, com a força, com o exército, com o dinheiro. Do outro lado, nós tínhamos a sinagoga,
com Caifás, com os judeus, com o povo. Durante muito tempo na história, política e religião se miscuiu uma na outra, durante muitos e muitos anos. Então, eram as duas grandes forças que haviam na época de Jesus. E ali havia uma política de boa vizinhança. Um não incomodava o outro, ou seja, os representantes não incomodavam o Sinédrio e o Sinédrio não incomodava os representantes de César. E aí eis que surge Jesus, como sendo prometido, né, o novo rei, mas Judas ficava incomodado com aquilo, porque ele pensava assim: Jesus só anda com pobre, só anda com doente. Como que ele pretende fundar um novo reino sem fazer alianças? No entanto, Judas não sabia de qual reino Jesus se falava, de qual reino que o Cristo era rei. E aí, aqui nesse capítulo 24, que eu recomendo a todos, e nós vamos encontrar uma conversa entre Tiago e Judas. Olha o pensamento de Judas. Não achas que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Ou seja, será que ele vai conseguir fazer o que ele se propõe? Poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Continua Judas. Tenho a impressão de que o Messias não considera a oportunidade. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei. Olha a verdade. A minha atenção, eu fui notado pelos doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Israel, continua Judas, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e as almas. Essa é a visão de Tiago, daquele que encontra no Cristo não um revolucionário entre os homens, mas um revolucionário da parte de Deus. Mas poderemos, eu gosto da ironia de Humberto de Campos. É por isso que Emmanuel convidou Humberto de Campos, e não um historiador, para descrever os bastidores do Evangelho. Porque Humberto de Campos, o irmão X, tem uma ironia muito particular. Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos poderosos? Pergunta Judas. Creio que o Evangelho só poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas que nos governam. Continua ele. Jamais vi Jesus interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados. É certo que seus lábios divinos sempre brotam a verdade e o amor por toda parte. Mas só o observei, leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Obtemperou Tiago. Seu reino, Judas, não é desse mundo. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapear o caminho do Senhor. Ele se referia à entrada de Jesus em Jerusalém, que entrou em Jerusalém em uma sexta sendo ovacionado. E nós sabemos o que aconteceu na semana seguinte, né? Precisamos, todavia, impor a missão do Messias às autoridades da corte provincial do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. O que Judas queria
era fazer uma aliança com os poderosos. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política, Judas insiste. De Jerusalém farei o possível, ou seja, os planos de Jesus estavam nas mãos de Judas, na visão dele. Quer dizer, eu vou ter que interceder, porque senão ele não vai conseguir fazer o intento dele. Infelizmente, nessa época, não havia o livro A Caminho da Luz, porque se houvesse, Judas teria lido. E teria encontrado nesse capítulo a comunidade de espíritos puros, quando Emmanuel diz que há 4,6 bilhões de anos. Esse homem aqui já era um Cristo, já era o governador desse planeta. Farei o possível para estabelecer acordos. Eu gosto da ironia de Humberto de Campos. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e o homem de importância a fim de imprimir novo movimento às ideias do Messias. Aí Tiago, o hábito dos sacerdotes, Judas, e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são as do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Agora, se atentem, caminhando para o encerramento, ao plano de Judas. Qual que era o plano de Judas? Ele entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros, teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas. Sabe por que ele fez questão de frisar isso? Porque Judas amava Jesus. Ele amava o Cristo. Disso ninguém tem dúvida. No entanto, os meios que ele usou para demonstrar esse amor culminou com a crucificação de Jesus. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria. Eu sei que é formidável. Judas passaria a dirigir Jesus, ou seja, o papel inverte. Não, mestre, deixa eu dirigir um pouquinho, porque não vai dar certo. Esse plano seu não vai dar certo. Inverteu a posição de governador. Ele dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversação de seus amigos e protetores prestigiosos. O que Judas fez? Judas fez uma aliança com o poder, com o povo daquela época, com Caifás. Em troca disso, ele pegaria um alto cargo, prenderia Jesus. Depois que ele estivesse no cargo, ele mandava libertar Jesus. Ou seja, a ideia dele é a seguinte: mestre, eu vou te prender só uns dias, só para me pôr ordem nisso aqui. Eu te prendo alguns dias, tomo o poder, depois de posse do poder, te solto e te entrego o reino. A intenção dele não era má. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho. Veja como ele era bem intencionado. Por entre a maldade e a violência. Aí Humberto de Campos arremata. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. No entanto, Judas não contava que naquela época político fazia promessa e não cumpria. Hoje as coisas felizmente mudaram, mas naquela época não era assim. Naquela época não era assim. Os políticos prometiam e não cumpriam. Caifás prometeu dar a ele o cargo, não só não deu a ele o cargo, como mandou prender o Cristo. E nós sabemos já o desfecho da história. Mas Judas
amava o Cristo, assim como o Cristo amava Judas e ama cada um de nós. A prova disso é que depois da crucifixão, Jesus, antes de ascender aos céus, ele desce às trevas e anestesia Judas, mostrando para Judas, para mim e para cada um dos que nos ouvem nesse momento, que se em algum momento a vaidade ainda permeia a intimidade de cada um de nós, ainda assim o Cristo não desistirá de nós, porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. O tempo é dele. Façamos por merecer a sua presença amorosa em nosso meio. Ô, Daniel, que maravilha, viu? Deus te abençoe. Suas reflexões tão preciosas, excelentes lições. Daniel, enquanto você falava, eu pensava sobre essa nossa presunção de querer agir e tomar, né? O próprio tempo e a própria vontade divina, né? Não apenas contrariando os propósitos, mas muitas vezes fazendo ouvidos moucos às observações que Deus faz, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esta meditação em silêncio, que às vezes nos proporcionaria escutar a voz de Deus, né? E a gente, por não querer calar as nossas paixões, por realmente estar convencido de que o que a gente acha ainda é o correto, a gente acaba esquecendo que a criatura nada pode sem a intervenção e sem a vontade divina, né? Nós vivemos um momento de aferição de valores. Todo momento é aferir valores. Não é momento de fazer investimento, é momento de parar, literalmente parar. Essa pandemia nos convida a colocar uma vírgula, ou melhor dizendo, ela colocou uma vírgula na nossa história. Assim como foi feito com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ficou cego quando encontrou com Cristo. Aquela cegueira é muito significativa. Aquela cegueira é um convite para dizer a Paulo: Paulo, esse convite no qual você está seguindo não é o mais aconselhável. Vamos mudar a rota. E interessante que existe comprovações científicas que sempre que alguém perde um sentido, o outro sentido lhe é aguçado. Então, é o momento de voltar para si mesmo e ouvir o silêncio. É algo que nós temos muita dificuldade em ouvir, em silenciar. Não por acaso nós temos 2 olhos, aliás, uma boca e 2 ouvidos. Nós deveríamos ouvir o dobro daquilo que nós falamos. Mas a nossa vaidade quer fazer a nossa verdade se impor diante do outro. Outra passagem também valiosa do Cristo é o encontro entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Eu imagino, se fosse nós diante de Pilatos, nós estaríamos falando até hoje para ele sobre o que era a verdade. O que Jesus fala? Nada. Silencia. Silêncio. Porque Deus opera em silêncio. Aquele silêncio talvez foi o momento que Jesus mais falou na sua história. Porque Jesus, intimamente, tentando entender o pensamento desse espírito, Jesus possivelmente pensou: qual verdade, Pilatos, você quer ouvir? A minha verdade ou a sua verdade? E às vezes o outro não está pronto para ouvir a minha verdade. Leon Denis vai dizer que a prece é a expansão íntima da alma para Deus. É no silêncio que Deus fala com cada um de nós. E Ele tem falado todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Nós só não ouvimos porque ainda não aprendemos a nos calar para que Deus fale. Maravilha. Daniel,
Agradecemos penhoradamente sua participação. Desde já, nosso convite para os próximos retornos. Eu te pediria, por favor, que fizesse suas considerações finais. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Foi um presente estar junto com você nesses minutos de reflexão, que realmente nós possamos pensar sobre a lição do Cristo, que ainda hoje ecoa em nossas consciências, né, como um convite à renovação íntima, à transformação íntima. Que Jesus abençoe esse canal, abençoe a você, siga espalhando amor através da sua fala, através desse canal. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa fé nesses momentos onde a nossa fé tem sido muito testada. Isso vai passar. Nós não estamos sozinhos. Encerrando com a fala do Cristo, aliás, a última fala dele: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele esteve ontem, está hoje, estará amanhã e sempre. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita paz a todos. Deus te abençoe. Muita paz. Gente, até a próxima.